Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo eu quero mostrar a vocês uma coisa. Eu sempre comentei com vocês que se eu fosse recomendar para alguém um aerógrafo para começar, eu recomendaria um aerógrafo da Wunder. Tenho 3 aerógrafos da Wunder aqui, certo? Um dele eu quebrei por não saber fazer a manutenção, faz parte. E eu comprei outro, tava na promoção na Amazon e eu comprei ele, como eu sempre disse, certo? Já dei uma abrida nele para ver se estava tudo completo. E vamos falar um pouco sobre ele. Como eu estava dizendo, eu sempre disse que se eu fosse recomendar a alguém comprar um aerógrafo, se o seu primeiro aerógrafo quebrou, ou se você nunca teve um aerógrafo, que você comprasse esse aqui da Wunder de 13 peças. Porque ele vem com a capinha plástica, mas eu já tirei. Então vou só mostrar algumas coisas. Por que esse em específico? Primeiro, porque se você for comprar um aerógrafo por fora, se você não comprou aquele de 13 peças, você vai precisar de mangueira, que esse vem. Nota, ele já vem com mangueira de para 1/4, com um gatilho para 1/4, seu compressor. Se por acaso o compressor que você comprou ele tem entrada de 1/4. Ele vem com entrada para espigão de borracha, mangueira, espigão para mangueira de borracha, que eu acho que ninguém que trabalhe com a aerografia vai fazer isso. Ele vem, e aqui está o ponto principal de eu falar que isso daqui é importante para um iniciante. Ele vem com uma agulha nele e mais 2 bicos de 2 agulhas, um 0,5 e um 0,2. Qual é o grande diferencial desses aerógrafos da Wunder para um iniciante? Ele está aqui. Esse bico, ele tem um encaixe que quando você coloca aqui e coloca no aerógrafo, ele veda por encaixe. A partir do momento que você desrosquear o aerógrafo, isso daqui sai e ele não fica preso. Ou seja, você não tem uma chavinha para ficar colocando ficar abrindo e fechando. Isso para mim é o mais importante num aerógrafo para um iniciante. Aí vamos para o aerógrafo. Já comecei a ver um problema nele. Tampa do copo muito, muito, muito folgada. Absurdamente folgada. Dá uma encaixadazinha, mas não é sempre não. Mas como normalmente só vai precisar que fique em cima, não vai ter muito problema. Vamos pegar o segundo ponto. E aqui é que está o ponto principal dele. Gatilho. O gatilho parece ser bom. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. A gente precisa... Deixa eu pegar o compressor pra gente trabalhar. Fez uma besteira nele rápida. Porque sim, a gente precisa dar uma testada no compressor. Cadê?
A gente precisa dar uma testada rápida nele com o compressor. Por que principalmente? Para saber como é que tá o fluxo de tinta, de saída de tinta dele. Pronto, vamos lá. E isso é o ponto principal para um aerógrafo. A gente saber como é que tá a saída do fluxo de tinta do aerógrafo. Sim, eu acho. Aí a gente vai chegar lá. Não vamos ser apressados. Tá aqui a tampa. Aqui tá a tampa. Um pouquinho de fluido de limpeza. Ó, primeira coisa assim, ó. Válvula tá meio folgada. Depois a gente dá uma apertadinha. Como eu disse, o gatilho um pouquinho duro para baixo, mas para trás ele tá bom. Desligou. Trava de curso. A trava do gatilho meio durinha. Também não é um problema. Vamos ver como é que tá o fluxo de tinta. Ok, primeiro ponto ele já tá bom, porque ele não tá, assim que eu aperto, ele não joga tinta. Ele chega na metade do gatilho, ele começa a soltar tinta. Tá vendo? Isso é ruim? Talvez, eu não sei se vocês estão vendo, ó. Aperto. Aqui ele solta pouquíssimo. Aqui continua soltando. Aqui ele começa a soltar um pouquinho mais. Mas até aqui, ó, até aqui ele não solta quase nada. Até aqui ele não solta nada. A partir daqui ele começa a soltar algo. Um fluxo pequeno. E aqui ele chega na sua capacidade máxima. Certo? E aqui ele solta mais. Mas basicamente ele só vai soltar até aqui de fluido. Ou seja, o gatilho dele precisa de um puxãozinho a mais para poder ser trabalhado. Certo. Vou tirar a agulha aqui só para dar uma olhada. Uma agulha 03. Ela tá bem polida. Travou. Vamos. Vou folgar um pouquinho aqui, diminuir a pressão no gatilho.
pouco. Um pouquinho mais. Ok. Deixa eu ver, deixa eu dar uma secada na mão, que eu quero ver como é que tá esse gatilho. Para ele começar a soltar tinta, ele tem que estar um pouco mais da metade. Calma. Não dá pra saber se ele não tiver com fluido, né? Vamos lá. Pronto. Agora que eu dei uma mexidinha na mola, ele tá soltando um pouquinho antes. Então, a partir daqui, ele já começa a soltar tinta, o que é bom. E agora ele solta, além de mais forte. Veja só. Parece que eu usando. Opa! Parece que eu usando ele algumas vezes agora. Ele começou a rodar um pouquinho melhor. Então, ó. Ele tinha que chegar na metade do gatilho para soltar tinta. Agora, aqui, um leve puxão, ele já está começando a soltar. Pronto. É isso. Deixa eu dar uma apertada aqui, que a válvula tá meio folgada. Só uma pressão leve. Vamos lá. Pronto. Só isso mesmo. Deixa eu pegar o meu aerógrafo. Tá nessa caixinha aqui. Que eu tava usando o meu Wonder pequenininho porque eu precisava pintar umas coisas um pouquinho mais leve. Aí esse Wonder, ele vai para a caixinha dele. E eu vou usar esse aqui. Bico 03. Certo? Bico 03. Com um copo de 7 ml. Vamos lá. Aí vem o ponto principal de tudo, né? Porque não adianta apenas comprar ele e ficar por isso mesmo e mostrar eu abrindo. Todos já mostrei alguns a vocês e já falei que eu só não gostei muito desse copo, dessa tampa desse copo assim meia molenga, mas como ele vai ficar assim, eu não vou sair virando.
Vamos lá. Por que eu comprei este aerógrafo? Meu GAT vai chegar em breve. O meu Patch 8 também. Vou aproveitar e dizer que eu também ganhei outro aerógrafo. Mas eu comprei esse daqui. Primeiro, porque ele estava numa promoção a R$ 140 e ele chegava no outro dia, ou seja, eu comprei ontem. E segundo, que eu sempre disse a vocês que esse seria o aerógrafo que eu recomendaria para qualquer um comprar, se fosse o seu primeiro aerógrafo, se você fosse comprar ou se você comprou o aerógrafo, você comprou esse compressorzinho e ele veio esse daqui e esse daqui quebrou, certo? Que foi o meu caso, no caso, que recomendaria como uma opção esse aerógrafo de 13 peças da Wonder. Por que principalmente? Primeiro, ele é um aerógrafo barato, certo? Como eu já disse tantas vezes. Mas o ponto principal dele é isso aqui. Deixa eu colocar. O ponto principal dele é isso aqui. Mais especificamente, isto aqui. Certo? Agulha e bico. Isso daqui é certeza absoluta que um novato, uma hora, vai quebrar. Provavelmente você está comprando o seu porque o seu desse que veio com seu compressor, você deve ter quebrado a agulha. Se você quebrou a agulha, então você vai precisar de uma agulha para esse e uma agulha reserva. Como os dois aerógrafos, na verdade, como todos os aerógrafos da Wonder, as peças trocam entre si. Então, quando você compra um aerógrafo desse, você tem bicos para trabalhar com outros. E também existe o ponto, se você for comprar bico, agulha e tudo mais, isso vai dar pelo menos uns 100, 110 reais. E eu comprei esse aerógrafo com esses bicos por 140. Então, o ponto principal você comprar isso é peça reserva para o seu aerógrafo. Eu tenho outro que eu dei a limpada, o gatilho dele estava muito duro, eu dei a limpada, ele melhorou, certo? Que ele ainda tem bico e agulha ali sobrando. Mas assim, eu resolvi comprar esse porque eu sempre disse, esse é um aerógrafo bom para iniciante. Eu tenho os meus bons aerógrafos, agora eu tenho um Patch 8, que é um de ação simples, adoro aerógrafo de ação simples, vou trabalhar bastante com os aerógrafos de ação simples, quando eu trocar o meu compressor, que meu compressor ainda está com problema, não consegui, meu irmão ainda não veio me ajudar para eu levar ele para um conserto preciso, que ele é pesado e eu não vou levar aquilo num ônibus. Tudo bem que eu poderia pegar um Uber, mas tô com problema no celular. Então assim, eu tenho meu Patch 8, adoro aquele aerógrafo de ação simples. Eu tenho o meu Pestalo, certo? Um aerógrafo excelente, excelente de trabalhar. Mas o meu favorito desses bons é o... como é que se diz? O GAT. O GAT AG3. Gostei tanto do GAT que eu comprei algumas peças extras novas. Eu não gosto da capa do GAT aberta, então eu comprei uma capa do AG2. Eu não gosto daquele tambor
que é o negócio de tinta do GAT. Então eu comprei o copo de taça da GAT, que é um copo menorzinho, que é o golpe do AG2. Eu vou demorar muito mais fazendo isso, colocando tinta nele, mas eu gosto mais desse tipo de copo. Eu vou usar muito mais o meu GAT, mas, como eu disse a vocês, antes de voltar a usar o GAT, eu quero usar esse aerógrafo da Wonder o máximo que eu puder para mostrar a vocês que é um aerógrafo acessível. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Não é um aerógrafo bom, não espere dele uma performance que um Gallery tem. Se você conseguir comprar um Gallery na Amazon a R$600, não espere ele ter um desempenho de um GAT, né, que é um aerógrafo um pouco mais caro, saindo por R$680. Não espere desse aerógrafo de desempenhos assim. Mas você tem que entender que é um aerógrafo que vai te dar uma agulha, um bico e com certeza ele vai te dar algumas peças sobressalentes. Agulha e bico você só vai poder usar nos Wonder. Mas com certeza você vai usar essas peças de maneira que, se qualquer coisa quebrar, você troca. E eu digo, vai quebrar. Vai quebrar. A coisa que mais iniciante, e eu como iniciante, e eu fiz isso 2 vezes, por sinal, não sei como, mas eu fiz com GAT, eu amassei o meu bico do GAT. Por isso ele não estava saindo tinta. No meu primeiro aerógrafo, naquele pequenininho, eu quebrei a agulha, porque eu não sabia fazer a manutenção, estava entalado. Eu não sabia que eu tinha que primeiro molhar ele para soltar todo o solvente, toda a tinta dura nele, para depois começar a trabalhar. Eu não sabia. Aí quando eu fui puxar a agulha, ela estava travada, eu puxei forte demais, no reflexo eu coloquei de volta e entortei a agulha. Então, assim, é um aerógrafo bom para começar a se trabalhar e eu acho interessante para um novato. Mas é um aerógrafo que vai durar na sua mão mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. Se você tiver muita sorte, ele vai durar 2 anos. Uma hora você vai trocar. E quando você for trocar, você já tem, como aqui vai mostrar, não é? Você já vai ter o seu compressor, você já vai ter uma mangueira, certo? E você pode investir num aerógrafo mais caro. Aí você já pode investir, por exemplo, você já pode investir num Steula. O Steula, como um aerógrafo intermediário, ele é bom, certo? Não recomendo ele como seu primeiro aerógrafo, porque provavelmente seu primeiro aerógrafo vai ser o que vai vir com o seu compressor. Não recomendo ele como seu primeiro aerógrafo. Mas, se você não quer, como é que se diz, pagar R$600, que aí vamos dizer, né, tu pagar R$300 no Steula, é melhor comprar um GAT. Mas se você não quiser comprar um GAT e quiser se manter, aí eu digo que o GAT tem que ter um trabalhinho para aprender, e quiser se manter nesse estilo de aerógrafo, recomendo um Steula. Um Steula, ele tem uma capacidade boa, ele vai ter a mesma funcionalidade desse aerógrafo da Wonder, só que a qualidade dele é um pouquinho melhor. A qualidade dele ser um pouco melhor indica que, primeiro, você não vai ter esse problema de, por exemplo, que aconteceu no meus Wonder, deles virem com um vir com o gatilho quebrado e o outro vir
com, sem a válvula no aerógrafo. É certeza que o Steula não vai ter esse problema. Segundo ponto bom, ele vai vir com borracha de vedação muito mais resistente a solvente, que é um grande ponto. Mas ele vai ter aquele problema que você tem que ter um cuidadinho a mais quando você vai trabalhar a troca do bico. Certo? E essa questão de trocar o bico é muito importante. Mas, como aerógrafo dentado, eu acho que esse aerógrafo é excelente. E eu vou usar ele no projeto que eu estou trabalhando agora e nos próximos projetos. E a gente vai usar bastante esse aerógrafo antes de chegar os nossos o PET e o GAT. Ok, pessoal? É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!